de 2006, que trariam com certeza, né, se não houvesse esse tipo de decisão do recurso extraordinário 607/109, né, que do ponto de vista tributário, pelo menos, né, atualmente há maiores incentivos econômicos para os produtores que investem em tecnologias convencionais assentadas, como eu já falei, no manejo florestal, aquele previsto lá na Lei 11.284 de 2006, lá no artigo 3º, né, artigo 3º, inciso 2º, essa lei que trata da gestão das florestas públicas para a produção sustentável, né? Então, lá no artigo 3º, inciso 6º, fala também na questão do manejo florestal sustentável, né? A administração da floresta para a obtenção de benefícios econômicos para os presentes, benefícios sociais, benefícios ambientais, porém, logicamente, respeitando-se os mecanismos de sustentabilidade ou de sustentação do ecossistema objeto deste manejo e considerado assim cumulativa ou mesmo alternativamente a utilização de múltiplas espécies de madeiras, de múltiplos produtos e de subprodutos, até não madeireiros, bem como a utilização de outros bens e serviços puramente de natureza florestal, né? Do que, logicamente, há mais incentivos para isso, tributariamente falando, do que para os que adotam alternativas menos agressivas ao meio ambiente, né? A matéria-prima, por exemplo, de cooperativas de materiais recicláveis ou as cooperativas de catadores, elas não prejudicam de forma nenhuma o meio ambiente, né? Porque existe uma série de normas a serem seguidas, se seguidas não haverá problema nenhum. Então, a Constituição Federal, lá no artigo 225, parágrafo 1º, traz que para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, direito, logicamente, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao poder público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e dos ecossistemas. Mas isso aí não dá direito a esse privilégio em prol das cooperativas de catadores que não podem, né, não podem realizar a compensação, ou não podiam realizar a compensação dos créditos tributários oriundos aí da venda, né, da venda de produtos reciclados. Então, esse entendimento é de que, embora tenha visado beneficiar os catadores de papel, né, a legislação pertinente, em verdade, ela provocou, foi graves distorções que acabam exatamente por desestimular a compra dos materiais reciclados. Então, ninguém mais quer comprar material reciclado se não vai poder compensar o crédito, ou não podia, né? Então, qual era a vantagem de comprar material reciclado? Então, a regra tem sérios riscos, né? Sérios efeitos nocivos na indústria, por exemplo, da celulose, né? Ela fomenta aí a migração para o método extrativista, né? Extrativista, a pessoa deixa de adquirir materiais recicláveis e passa a adquirir materiais do meio extrativista, da forma de atividade extrativista, que mesmo quando promovido de forma sustentável, produz mais degradação ambiental do que o próprio material reciclável, né? Então, vejo que lá essa degradação ambiental, conforme prevê o artigo 3º, também inciso 2º
da Lei 6.938 de 81, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, a degradação da qualidade ambiental é alteração que seja adversa das características normais do meio ambiente. Então, há essa degradação, essa alteração adversa às características. Isso é muito mais comum do que exatamente comprar produtos recicláveis. Então, por que não autorizar a compensação do crédito tributário de PIS e PASEP, né? PIS e COFINS, voltados aí também para o IPI, que é o Imposto sobre a Produção Industrial. O Estado brasileiro ele acaba prejudicando as empresas que, logicamente, sempre são zelosas em suas responsabilidades sociais, né? Sempre optam por contribuir com o poder público e com a coletividade, como prevê o artigo 225 caput da Constituição Federal, sempre na promoção de uma política de gerenciamento, ambientalmente adequado de resíduos sólidos, como preconiza a Lei 12.305 de 2012. Então, nós temos aí dois regimes aí observados. O primeiro regime é o regime cumulativo e o segundo regime é o regime que é não cumulativo. O que é um regime não cumulativo? Esse recurso extraordinário 607, aliás, esse recurso não, é outro recurso extraordinário que eu lembrei agora, que é o recurso extraordinário 607, 642. Esse recurso também com repercussão geral, né, conforme prevê a Lei 11.418 de 2006, e também lá o artigo 1035 do Código de Processo Civil, essa é a repercussão geral, no caso do recurso extraordinário, está previsto no artigo 102, parágrafo 3º da própria Constituição Federal, e ainda regulado pelo CNJ, na resolução número 235 de 2016, do CNJ. Então, nesse caso, desse recurso extraordinário 607, o outro é 607.109, esse é o 607.642, não é verdade? O STF, nesse, entendeu que o legislador optou por um modelo legal de coexistência dos regimes, tanto cumulativo como não cumulativo, em tratando-se de PIS, da Lei Complementar número 7, e da COFINS, da Lei Complementar número 70, ambos de 1970, o ano do TRI, não é verdade? Então, as diferenças fundamentais entre esses dois sistemas, o cumulativo e o não cumulativo, dizem respeito especialmente as alíquotas, né? Veja que as alíquotas que deveriam ser por lei complementar, mas não está dentro do que prescreve o artigo 146, inciso 3º da Constituição Federal, todos aqueles elementos que compõem o lançamento lá do artigo 142 da Lei 5.172 de 66, estão lá, menos o alíquota, né? Então, a alíquota não há necessidade de ser por lei complementar. Questão interessante para o concurso, já que não compõe aí aquelas obrigatoriedades de lei complementar do artigo 61 da Constituição Federal, como preconiza o artigo 146 da Constituição Federal, com base em matéria tributária, né? Então, essas alíquotas, na verdade, também os critérios de elegibilidade, né? Hoje está ruim o negócio. E a possibilidade de apropriação de créditos a serem descontados, né? Apropriação de créditos a serem descontados da base de cálculo, o valor da nota fiscal, né, das contribuições sociais. As contribuições sociais são aquelas contribuições que todos nós pagamos no nosso contra-cheque, no nosso olerite, a chamada contribuição para o INSS,
conforme prevê o artigo 149 também, o artigo 195, incisos 1 e 2 da Constituição Federal, e também está previsto na Lei de Custeio da Seguridade Social, a Lei 8.212 de 91. Ou seja, por quê? Que não há possibilidade, ou havia essa proibição de aproveitamento desses créditos tributários, lembrando aí do Luca Pacioli, do nosso método das partidas